Agora vamos falar de preservação. Você sabia que quanto mais lavouras de café, mais sapos conseguem sobrevivência no meio ambiente? E o melhor, eles ainda combatem as pragas. Veja na reportagem com pesquisadores da Universidade de Alfenas. O estudo foi desenvolvido por este pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas. Todos os dados foram coletados em fragmentos de Mata Atlântica, localizados em propriedades rurais do sul de Minas. Se a gente considerar todos os fragmentos de mata da Mata Atlântica, eles são menores que 50 hectares, ou seja, são áreas muito pequenas, que têm um papel importante para a própria agricultura, como proteger as nascentes e a área das fazendas. Então, o objetivo desse estudo foi, primeiramente, determinar o impacto que diferentes cultivos agrícolas tinham sobre a estrutura dos fragmentos de floresta e a fauna no interior deles. Grande parte da pesquisa foi realizada nesta fazenda em Alfenas. A propriedade de mais de 3.000 hectares tem lavouras de café e de cana-de-açúcar, além de pastos para a criação de gado. Só de mata nativa são 968 hectares. Com o estudo que durou 2 anos, os pesquisadores constataram que culturas como a cana-de-açúcar e pecuária podem degradar a estrutura de fragmentos de florestas, consequentemente levando à extinção de anfíbios. São ambientes muito inóspitos para a fauna conseguir cruzar. Porque, por exemplo, um anfíbio, ao ele tentar cruzar um fragmento para o outro pelo pasto, ele pode ser predado por uma serpente, por uma coruja, ou então até a radiação solar poderia matar ele. A cana-de-açúcar também tem o problema da queimada, que hoje não é quase mais feito na região. Então, isso também poderia ter um impacto nas espécies que tentam cruzar entre um fragmento ou outro. A grande descoberta da pesquisa foi que onde existem lavouras de café, os anfíbios não desapareceram. Ainda de acordo com o pesquisador, só na fazenda Bem-te-Vi foram encontradas 32 espécies de sapos, a maioria delas em fragmentos de florestas onde existem cafezais. O café ele está ali, a estrutura dele é maior, então ele está protegendo mais o fragmento. Esses fragmentos tinham uma estrutura florestal muito mais conservada, tinha árvores de maior porte, dossel, que seria a cobertura que as árvores da copa das árvores muito mais fechados, e até a espessura de camada de folhas no chão da floresta era maior. Então a gente vê que os ambientes que os animais gostam, eles estão mais intactos e mais conservados. A gente está numa área aqui da fazenda que tem todas as culturas. Logo lá em cima a gente percebe que tem uma lavoura de café, um pouco mais embaixo uma plantação de cana-de-açúcar, aí vem o fragmento da mata e logo aqui um pasto também onde tem a criação de gado. Lucas, o que vocês perceberam aqui? Esses anfíbios sobreviveram? Qual que foi o resultado disso tudo? Sim, a gente quantificou a quantidade de cada matriz em volta do fragmento, né? Então aqui a gente, por exemplo, pode ver que a gente tem 2 matrizes próximas ao fragmento que expõem muito o fragmento na paisagem. O pasto agora aqui, que até pode ter ou não o acesso do gado no interior do fragmento, que degrada a área, ou a cana-de-açúcar lá também, que essa época já foi colhida. Mas aqui nesse fragmento, a maior proporção dele em volta é o café. Então a gente chegou a encontrar muitas espécies de anfíbios aqui dentro. Então a gente foi verificando que conforme diminuía a proporção de café em volta dos fragmentos, a gente perdia espécies. A descoberta pode ser uma saída para a diminuição do uso de agrotóxicos nas propriedades rurais. Isso porque os anfíbios são seres essenciais por prestarem diversos serviços ecológicos, como o controle natural de pragas. Porque na dieta alimentar dela estão uma quantidade de invertebrados que são uma ameaça para as lavouras da região. E para combater essas pestes, esses invertebrados que acabam atacando a lavoura, hoje aqui nessa fazenda são utilizados, a gente calculou, 21 diferentes agrotóxicos, sendo que esses mesmos invertebrados que são considerados uma praga, eles acabam sendo controlados pelos sapos. Para o Armando, assistente de gestão da Fazenda Bem-te-Vi, o resultado da pesquisa foi uma surpresa. A gente não imaginava, até para nós foi uma surpresa, isso que a gente fica honrado de fazer parte desse estudo, né? Mas a gente não tinha essa ideia não, e caiu assim como uma luva, né? Porque o forte nosso aqui na fazenda é o café, e como a gente tem bastante fragmento de mata também, e eles estão sendo protegidos pelo café, então foi muito bom, excelente. Ainda de acordo com o pesquisador, o estudo não tem o objetivo de condenar as culturas, mas sim de auxiliar o homem do campo com alternativas que podem colaborar com o meio ambiente. O que a gente propõe é que não seja
deixado de cultivar nem o pasto para o gado ou a cana-de-açúcar, que simplesmente a gente maneja as culturas dentro da fazenda, tendo uma área de proteção, que pode ser de café ou algum outro cultivo perene e arbóreo em volta do fragmento, e depois dessa faixa de proteção que a gente tem implementado outros cultivos que sejam mais nocivos. Nós estamos pensando sim em fazer, aumentar a nossa área de café aqui, aproveitar essa informação do Lucas aí, nós já temos umas áreas que nós estamos fazendo o estudo e provavelmente logo nós vamos sim aumentar a nossa área de café e proteger os nossos fragmentos aqui. Ou seja, a gente está fazendo uma agricultura mais consciente, mais inteligente, porque a gente está deixando algumas práticas que causam um dano para o meio ambiente ou até para o próprio ser humano. Então a gente está cada vez evoluindo mais, fazendo uma agricultura mais inteligente, mais consciente, aliada à natureza.